Olá, avaliador do Redijaê, eu sou Fabiane Freitas, professora do MTech, e estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo explicativo a respeito das competências do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos trabalhar a competência de número 3. Vamos lá? Então vamos lá, vamos trabalhar mais uma competência do Enem, a competência de número 3. Essa competência que diz respeito ao quê? Vamos dar uma olhada? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É nessa competência aqui agora que nós vamos avaliar todo o processo aí do aluno de seleção de ideias, de seleção de argumentos, se ele consegue relacionar esses argumentos, se ele consegue trazer argumentos mais relevantes, trazer e identificar argumentos que são mais relevantes de outros que são menos relevantes, se ele consegue trazer essa hierarquização desses elementos, desses argumentos, ok? Em defesa de um ponto de vista. É aqui que o aluno ele vai mostrar o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele julga a respeito do tema proposto. Vamos dar uma olhada? A competência 3 engloba 4 habilidades indicadas como fundamentais para a elaboração dos argumentos. Vamos ver uma a uma agora aqui detalhadamente. A primeira é selecionar. Esse verbo diz respeito à diversidade de informações de diferentes áreas de conhecimento e repertório autoral, ok? Então, o aluno, o candidato, ele deve ser capaz de selecionar vários argumentos. Não quer dizer que ele vá extrapolar, que ele vá colocar argumentos demasiadamente, achando que esses argumentos todos vão deixar o seu texto grandioso. Tá, ele vai trazer, sim, argumentos que são relevantes, argumentos que são bastante importantes na elaboração do texto. E tem outros argumentos também que não são tão importantes. Então, ele deve o quê? Fazer essa seleção desses argumentos e trazer para o texto somente algo que for realmente relevante. Não pode esquecer de avaliar se ele tem um repertório autoral, se ele não recorre aí aos textos motivadores, porque cópia de texto motivador não é permitido. E quando se fala seleção de argumentos de diferentes áreas do conhecimento, vocês vão ter que observar aí, avaliador do Redijaê, se esse aluno ele domina a geografia, a biologia, a história, e ele vai trazer esses argumentos que ele já selecionou, e é claro que tem a ver com o texto ali, com o tema, na verdade, com o tema proposto pelo Enem. Ok? Vamos ao próximo. Interpretar. Com relação a essa habilidade, o que deve ser considerado é, portanto, o contexto das informações selecionadas. Observar o contexto das informações observadas. Essas informações, elas devem ser o quê? Interpretadas e devidamente contextualizadas. Eu tenho o aluno vai ter lá várias informações, vai ter vários argumentos. O que você, avaliador, deverá prestar atenção é se esses argumentos que ele traz, eles estão contextualizados ao tema proposto e se ele vai defender ali o seu ponto de vista, porque o ponto de vista é algo extremamente importante nos textos dissertativo e argumentativo do Enem. Ok? Então vamos lá. A próxima habilidade a ser abordada é a capacidade de organizar. Será que o aluno que você vai avaliar, ele sabe organizar as informações que ele detém, os argumentos que ele detém? Então ele deve ser capaz de estabelecer uma hierarquia entre as informações. Ele deve ser capaz de selecionar as informações que são fundamentais para a organização do texto dele, para a composição do texto dissertativo. A próxima, relacionar. Intimamente relacionado com essa que nós acabamos de ver agora, que é a hierarquização, e com a interpretação das informações, o estabelecimento de nexo
entre os argumentos e as informações. Lógico, o candidato ele não pode trazer argumentos que não estejam linkados, que não tenham nexo com as informações que ele já trouxe anteriormente. Então, vocês vão permitir ao estudante aí que ele tenha liberdade, sim, de selecionar, de organizar essas informações que ele julgue mais importantes, dessas informações que ele julgue pertinente, defendendo, sim, um ponto de vista, ele tem que defender o ponto de vista, tá? E essas informações, elas constituirão o quê? Nos argumentos que o estudante vai trazer para você, que deve estar devidamente interpretada, hierarquizada e também conectadas entre si. Vejam que agora a competência, ela propõe, a competência número 3. Vamos ver o que é que ela propõe. Vamos lá. Exposição dos pontos de vista do autor e a manifestação do posicionamento. Não admite-se nenhum texto dissertativo argumentativo em que o candidato não defenda o seu ponto de vista, em que o candidato ele não se posicione a respeito do tema proposto. E para exemplificar, eu trouxe uma redação para vocês aqui de uma aluna aqui da Bahia, Gabriela Almeida Costa, que diz assim: desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil, em especial o rádio e a televisão, a mídia publicitária tem vinculado propagandas destinadas ao público infantil, mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Na década de 1970, por exemplo, era transmitida no rádio a propaganda de um banco utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças que assim persuadiam os pais a consumir. É sabido que, no período da infância, o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Os adolescentes também são alvo numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de autoafirmação. Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos, fazendo uso desses atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene com imagem de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Esse texto, essa redação da aluna Gabriela é uma redação excelente para a nossa análise aqui. Observe que nós temos aqui todo o desenvolvimento dessa redação. Nós conseguimos perceber que ela tem um repertório autoral. Quando vocês pegarem os textos, vocês também vão ter em mãos os outros textos que nós chamamos de motivadores. Esses textos, eles servem de apoio ao candidato. Então, você vai observar que o aluno que detém o repertório autoral, ele jamais vai fazer cópia desse texto. E foi algo dessa natureza que aconteceu com o texto de Gabriela aqui. Então, ela mostra aqui um repertório autoral. Foi um texto, uma redação que foi falando sobre a publicidade infantil há alguns anos aí. Então, ela defende, sim, o ponto de vista, ela seleciona, ela organiza, ela relaciona, ela traz as ideias dela a respeito do texto de forma clara, objetiva e totalmente autoral. Vamos ao nosso slide com as referências. Vamos lá? Então você aí, avaliador, redija aí. Aprendemos um pouquinho mais sobre a competência número 3. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau.